bem com vocês? Nossa videoaula hoje é sobre trovadorismo. Galera, vamos falar da literatura na Idade Média, né? No caso, literatura portuguesa, porque o nosso país, o Brasil, ainda não havia nascido, ok? Então hoje vamos falar do trovadorismo e seus trovadores, né? Fiéis cavaleiros, forte conquistando suas donzelas, fazendo declarações de amor através das cantigas. Mas, por outro lado, temos também cavaleiros medieval forte fazendo crítica. É isso mesmo, galera. Esses memes de hoje tão famosos teve um pezinho lá atrás, lá na Idade Média, quando os cavaleiros medievais resolveram criar a sátira, a ironia, e assim fizeram cantigas ironizando pessoas da sociedade, ok? Meu nome é Célia e eu sou professora de língua portuguesa. Afinal de contas, o que foi este trovadorismo, né? É um movimento literário da Idade Média e ele surgiu nas regiões onde hoje a gente conhece como França, Espanha e Portugal, a famosa Península Ibérica, ok? As produções de trovadorismo eram chamadas de cantigas. Por quê? Porque os trovadores, eles faziam poesia, mas povão analfabeto. E aí, como fazer o povão aprender poesia? Pois é, eles utilizavam das cantigas, poesias para ser cantadas. E assim o povão analfabeto acabava decorando, ok? A palavra trovadorismo, então, ela vem da palavra trovador, que significa cantor ou compositor de cantigas, né? Elas eram cantadas com instrumentos, através de instrumentos musicais, e isso era uma herança dos povos gregos, né, e latinos. A Idade Média, ela teve essa influência da cultura greco-romana. E assim, aqueles instrumentos utilizados pelos gregos antigos para cantar também as suas poesias, o pessoal da Idade Média também resolveu fazer essas poesias para ser cantadas. Então, trovadorismo vem da palavra trovador, que significa cantor ou compositor. Lembrando aqui, galera, que naquela época, na Idade Média, quem estudava era somente os reis, né, a nobreza e o pessoal do clero, quer dizer, o pessoal da igreja. Então, os trovadores, eles eram nobres, ok? Bom, o trovadorismo ele surgiu no século XI, entre os anos de 1189 a 1418, período de duração dele, na região da Provença, na França, e mais tarde ele se espalhou pela região onde hoje corresponde o continente europeu. A primeira publicação do trovadorismo é uma cantiga chamada Canção Ribeirinha de Paio Soares de Taveiroz. E ela recebe esse nome porque o trovador, ele é o seu personagem principal, tá? Os trovadores, né, que eram os autores das cantigas, galera, e eles faziam jograis também, né, no caso das cantigas de escárnio e maldizer. Então, eles estudavam essas músicas e eles acabaram unindo poesia e música. Os instrumentos que eles mais utilizavam eram alaúde, violas e flautas, todas elas que originaram alguns instrumentos musicais que a gente conhece hoje. Mas o instrumento mais famoso é o alaúde,
que ele é um desenvolvimento, né, da lira, que era um instrumento utilizado pelos gregos antigos, ok? Então, o instrumento mais utilizado para as cantigas era o alaúde, ok? Para entender, né, a vida desses trovadores e suas cantigas, precisamos analisar o contexto histórico do trovadorismo, porque ele se desenvolveu na Idade Média. A Idade Média ela foi um período muito longo da história da humanidade, tanto é que ela é dividida em Alta Idade Média, Baixa Idade Média. E vai dar uma diferença, porque na alta nós vamos ter trovadorismo e na baixa a gente vai ter o humanismo, o ser humano já vai começar a se desenvolver. Então, na Alta Idade Média, que corresponde ao século V ao século IX, as principais características, né, dessa sociedade medieval que viveu na Alta Idade Média eles viveram o sistema feudal, né? O Império Bizantino era muito forte nessa época. Houve a expansão dos reinos germânicos, né? E dos francos, né? Alemanha e França. Houve também a expansão do islamismo e a igreja medieval, né? Que é a igreja católica, ela começou a tentar rebanhar esse canto desse mundo aí, ó, da Europa, em que o islamismo estava tomando conta. Então houve muita luta também, as lutas cristãs, entre católicos, né, cristãos, e o pessoal do islamismo. Já na Baixa Idade Média, quando o trovadorismo começa a perder força e vai surgindo o humanismo, essa Baixa Idade Média aí já corresponde ao século X até o século XV, que é o final do período medieval. Aí na Baixa Idade Média, por que mudou? Porque primeiro o sistema feudal, o feudalismo, que era tão desenvolvido, tão forte na Alta Idade Média, ele começa a entrar em crise. O cristianismo passou a se expandir mais pela Europa e aí vieram as cruzadas e assim vem surgindo o renascimento urbano e comercial e até a formação das monarquias nacionais. Então, o que mais vai dar diferença entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média é o sistema feudal, que ele teve uma alta, entrou em crise, e a expansão do cristianismo. Por isso que a gente diz que o período medieval, o ser humano estava entre os poderes da cruz, que é a expansão do cristianismo, e da espada, que são as monarquias absolutistas, ok? Olha, na Alta Idade Média, né, na verdade, a Idade Média, ela começou, né, ela teve início com a queda do Império Romano no Ocidente em 476. E esse período ele foi marcado por muita religiosidade. Daí surge-se o conceito de teocentrismo, ou seja, Deus no centro do mundo. Então, na Alta Idade Média, o ser humano ele era movido pelo pensamento teocentrista, Deus no centro do mundo. Tudo que acontecia, eles acreditavam que era porque Deus queria sim. A sociedade era rural, né? Daí eles viviam o sistema do feudalismo, mas ela era autossuficiente e a igreja, ela possuía realmente muito poder sobre a vida das pessoas. Como eu já disse nessa videoaula, somente sabiam ler os membros da igreja e alguns membros da nobreza. Isso aí foi determinante para a arte medieval, porque as pessoas, né, principalmente se não fosse de nenhum desses dois ramos, elas não podiam estudar, elas não tinham essa educação livresca, né? Essa Alta Idade Média, né, esse período do trovadorismo, então, ele tem início com a queda do Império Romano
mas ele termina também com a tomada de Constantinopla pelos turcos, né, em 1453, provando bem a expansão, né, do islamismo nessa região, ok? E aí eu falo com vocês, né? Isso tudo, essas guerras cristãs, né? A expansão do cristianismo, a expansão do islamismo, o poder absoluto do rei, tudo isso vai influenciar, galera, os textos do trovadorismo. Por quê? Quais as características principais dele? Então vamos lá. Primeiro, a abordagem de temas do trovadorismo, elas são religiosas. Eles vão falar da vida dos santos, da alma humana, da moral cristã. Eles vão falar da existência de Deus. Eles vão colocar nesses textos passagens da Bíblia Sagrada. Eles vão fazer interpretações religiosas da vida, né, do cotidiano das pessoas. Então a religião, ela vai comandar bastante esses textos do trovadorismo. Também eles tiveram muita influência da filosofia grega, principalmente dos grandes filósofos Aristóteles e Platão. Os textos eram escritos em latim, sim. A mãe da língua portuguesa era o latim. Então, todos os textos deles eram escritos em latim. Os livros, não havia imprensa na Alta Idade Média, no período do trovadorismo. Então, os livros eram todos copiados. Imagina você quantos dias se levava para copiar a Bíblia Sagrada, né? Com suas quase 1000 páginas. Né? Não havia imprensa, então teria que se copiar. Daí surge a profissão de copista. Eram pessoas que eram estudadas e eram responsáveis por produzir livros copiados. Isso tudo era feito pelos monges. Eles utilizavam dos pergaminhos para escrever os textos. Não havia papel, então era através de pergaminhos, uma espécie de pedaço de pano que eles escreviam. E os livros eram ilustrados com fotografia? Não havia se descoberto a fotografia nessa época. Os livros eram ilustrados com iluminuras. O que são as iluminuras? São os desenhos que a gente faz nas margens do papel. Era a única forma de se ilustrar esses livros que eram copiados, né? E que continham esses textos que falavam principalmente da vida de Deus e os seus santos que estão na Bíblia Sagrada, ok? Só que, a partir do século XII, aí os copistas, né, eles já começam a escrever textos relatando feitos heróicos, feitos dos guerreiros, relatando sobre as guerras, as batalhas, as cruzadas. Falava-se muito da vida dos cavaleiros medievais, né? Aí, nesse contexto, vai surgir dentro da literatura medieval os ciclos literários. Então, eu vou ter, por exemplo, o ciclo literário arturiano, porque ele se refere ao rei Arthur e aos cavaleiros da Távola Redonda. Então, primeiro, no trovadorismo se falava só de assuntos religiosos, mas a partir do século XII já começa a se falar dos cavaleiros medievais que eram tidos como verdadeiros guerreiros, verdadeiros heróis na Idade Média. E assim os textos passam a falar de guerras e batalhas vividas por esses cavaleiros, ok? Aí que vai começar as cantigas, porque nas cantigas eu tenho, por exemplo, mulher chorando, né? Declamando amor ao seu amado que foi para a guerra, o seu cavaleiro, como do outro lado, dentro de cantigas de amor, eu vou ter o cavaleiro declamando seu amor através da cantiga para a sua mulher, para a sua musa inspiradora, ok?
Olha, no próximo slide vocês podem observar, nós temos aí uma pintura medieval e a gente vai percebendo como que era essa pintura medieval e a gente tem uma leve noção de como esse povo vivia. Vocês podem observar na pintura, né, a gente tem o castelo, as pessoas normalmente, os mais nobres, eles viviam dentro das muralhas, né, do castelo. Fora da muralha, somente os camponeses, né, os produtores rurais que a gente conhece hoje, e a nobreza vivia o seu luxo, né, patrocinado pelos camponeses, ok? E assim vocês vão observando. Toda a pintura medieval, ela vai retratando a vida desses nobres, né, dentro dos castelos, ok? Dentro do trovadorismo, o gênero literário que mais se desenvolveu foi o poema, através das cantigas. Então a gente divide a lira trovadoresca, a poesia trovadoresca, em poesia lírica e poesia satírica. Na lírica a gente vai ter cantiga de amigo e de amor, porque os temas delas são amorosos, e na satírica nós vamos ter cantiga de escárnio e maldizer, porque o tema é sempre zombar de alguém, falar mal de alguém. Primeiro tipo de cantiga amorosa, nós temos a cantiga de amigo, mas não se engane. Na Idade Média, amigo na verdade era namorado. É diferente pra gente hoje que tem amiga é uma coisa, namorada é hoje. Pois é, amigo era namorado. O eu lírico feminino, que sempre é uma mulher chorando a ausência do seu namorado que foi para a guerra. Esse é o contexto de assunto da cantiga de amigo. Há também a presença de paralelismo, que são as frases que se repetem, pouca subjetividade, ou seja, o eu lírico feminino, ele não emitia muita opinião sobre as coisas, sobre a vida. Há um predomínio muito grande da musicalidade e, como eu disse, assunto principal da cantiga de amigo, saudade do namorado que foi para a guerra. É o amor, ele é mais natural, mais espontâneo, mais possível. O ambiente dessas cantigas de amigo é o ambiente rural, às vezes pode ser urbano, mas a maioria das vezes ele é rural. As cantigas é uma influência da tradição oral ibérica, que é a região onde hoje fica, né? Portugal, Espanha e França. E Deus é o elemento mais importante do poema, porque na Idade Média havia o pensamento teocentrista, Deus no centro de tudo. Aí no próximo slide vocês vão observar, eu trouxe um exemplo de cantiga de amigo, né? Como eu disse, os textos eram escritos em latim, depois já veio em português mais arcaico, por isso que quando você bate o olho nessas cantigas, você estranha um pouco as palavras, né? Mas lendo a primeira estrofe, pode observar lá, a gente tem o paralelismo, ai flores de verde pino, ou ai flores de verde ramo. Então, essa repetição de ai flores, tem a repetição também, outro paralelismo, se saberes novas do meu amigo ou do meu amado, isso é um exemplo de paralelismo que a gente tem na cantiga de amigo. Qual que é a função do paralelismo? Ele faz com que a gente decore mais rápido, com mais facilidade. É uma coisa muito utilizada nas letras de funk, que a gente conhece, né, nos nossos dias. Nós estamos na sociedade moderna, eles é na medieval. Então, o uso de paralelismo, ele vai fazer com que o texto fique mais simples e que as pessoas decorem. Lembrando que a sociedade medieval quase toda era analfabeta.
E nesse caso aí, outra característica é que o eu lírico aqui é feminino, mas não se engane, a mulherada não podia estudar, não podia escrever texto na Idade Média. Portanto, eu tenho, o autor é masculino, mas ele fala como se fosse uma mulher. Ele cria o eu lírico feminino para falar nos seus poemas, nas suas cantigas de amigo. Então, no caso, eu tenho ali uma mulher que está chorosa, sentindo a falta do seu amigo, que foi para a guerra. Então ela pergunta, né? Ai meu Deus, ai Flores, você sabe onde está meu amigo? Que na verdade é o seu namorado, ok? Cantigas de amor. Nas cantigas de amor, já é o contrário de amigo. Eu já tenho o eu lírico masculino. O autor é homem e cria um eu lírico masculino para exaltar a sua mulher amada. Assunto principal das cantigas de amor é o sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada e distante. Este é o assunto da cantiga de amor. Eu tenho um homem que deseja uma mulher que ele idealiza, uma mulher que é distante dele. Então ele chora o seu amor, o seu lamento através da cantiga de amor. Esse tipo de amor é chamado de amor cortês, porque se refere à corte. É sempre um amor impossível. E a gente tem também um exemplo de vassalagem amorosa. Como o homem ele não pode ter a mulher, então ele exalta ela e ele se sente o seu vassalo, mais conhecido hoje como seu escravo, ok? Então, na cantiga de amigo, o amor é possível. Na cantiga de amor, o amor é impossível. Na cantiga de amigo, a gente tem o ambiente mais rural. Na cantiga de amor, o ambiente é a corte, né? É a aristocracia, é a nobreza. Aqui ele já tem a influência provençal. Provença é uma região que onde hoje compreende o sul da França. Eles têm mais uma influência da cultura francesa. Então, eu vou ter na cantiga de amor uma vassalagem amorosa. E o eu lírico, ele usa o pronome de tratamento senhor em sinal de respeito. E ele chama a mulher de senhora, não porque ela é mais velha, porque o que hoje a gente usa esse pronome de tratamento, ele fica se referindo a pessoas mais velhas. Não, na Idade Média, chamar uma pessoa de senhora, senhora, era um tratamento de alto nível, de alto respeito, ok? Aí eu trago um exemplo, né, do trovador Afonso Fernandes, um exemplo de cantiga de amor. E ele diz assim: Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar esta paixão que me tomou inteiro o coração, mas não posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor que sofro desde o dia em que vos vi. Já que assim é, eu venho vos rogar que queirais pelo menos consentir que passe a minha vida a vos servir. É, galera, não é brincadeira não. Na Idade Média, na cantiga de amigo, o homem ele se colocava nessa posição de vassalo, de escravo da sua senhora, da sua deusa, ok? E assim, essas cantigas trovadorescas, elas influenciaram a nossa cultura até no mundo hoje, que é o mundo moderno, né? A sociedade moderna. No próximo slide, depois vocês ouçam, né? Essa música é do Tom Jobim, e ele fez para uma mulher chamada Luísa. E o eu lírico vai declarando seu amor para a Luísa. Pois é, uma canção do mundo moderno com total influência da cantiga de amor trovadoresca lá da Idade Média.
essa música Luísa é só um dos exemplos de várias músicas que temos hoje na nossa cultura, que é influência das cantigas trovadorescas, ok? E assim nós chegamos nas poesias satíricas. Fazer sátira, fazer escárnio, maldizer, tudo isso significa criticar, ironizar alguém ou alguma coisa. Então, na poesia satírica, eu vou ter também dois tipos de cantiga. Cantiga de escárnio, quando eu quero fazer uma crítica indireta para as pessoas ou para as coisas, e vou ter cantigas de maldizer, quando eu faço uma crítica direta, eu estou criticando é você, ok? Normalmente na cantiga de maldizer vai aparecer o nome de quem o trovador estava criticando. Assim como nas cantigas, né, líricas, eu vou ter o tema amor como tema maior das cantigas, aqui nas cantigas satíricas eu vou ter as críticas sociais como tema maior delas, ok? Bom, nas cantigas de escárnio, como eu já disse, o trovador ele vai fazer uma crítica indireta. Por quê? Normalmente a pessoa que está sendo satirizada, que está sendo criticada, não é identificada, ele não coloca o nome dela no poema. Aí eu vou ter uma linguagem mais trabalhada, mais cheia de sutilezas, eu vou ter trocadilhos, eu vou ter o recurso da ambiguidade, da ironia, tudo isso para criticar alguém ou alguma coisa. Normalmente, os trovadores, eles criticavam os comportamentos e costumes de certos grupos sociais da Idade Média, como, por exemplo, os clérigos, que hoje a gente chama de padres, as freiras, os judeus, as soldadeiras, as prostitutas. Ninguém, grupo social nenhum, galera, escapava das críticas dos trovadores da época, ok? E aí eu trago para vocês de João Garcia de Guilhade. É uma cantiga de escárnio, né? Do lado esquerdo ela está escrita, né, em português arcaico, do lado direito temos uma tradução para o português contemporâneo. E ele quis dizer assim: um cavalo não comeu por 6 meses, nem se ergueu, mas prouve a Deus que choveu e cresceu a erva, e por fim pastou, e já se levanta. Seu dono não lhe levou cevada nem o ferrou, mas o bom tempo voltou, e cresceu a erva, o pasto e arribou, e já se levanta. Na verdade, o trovador aí, ele não está criticando o cavalo, ele está criticando a preguiça do dono do cavalo de não alimentá-lo, ok? Então, eles vão utilizando dessa sutileza. Ele fala do cavalo que ele não comeu, mas que Deus fez crescer, né, a erva lá no pasto, para ele falar da preguiça do dono desse cavalo, ok? E por fim, nós temos a cantiga de maldizer. Maldizer é falar mal. E você fala mal diretamente, você faz uma crítica direta. Assim, dentro das cantigas de maldizer, o nome da pessoa criticada, ele aparece no poema. Então, nas cantigas de maldizer, vai se utilizar uma linguagem mais direta, mais agressiva, às vezes obscena, porque a cantiga de maldizer é uma zombaria, zombar de alguém, é colocar alguém na situação de ridículo, né? Vai se utilizar a linguagem culta, sim, porque a linguagem das cantigas eram de pessoas que eram estudadas, né? E vai se fazer crítica às mesmas pessoas, dos mesmos grupos sociais,
das cantigas de escárnio, que são as prostitutas, soldadeiras, os clérigos, né, os reis, todas essas pessoas, ok? E aí eu trago para vocês um fragmento de uma cantiga de maldizer de Juan Garcia de Guilhade, e que ele diz assim: ai, dona feia, foste vos queixar que vos nunca louvem meu cantar é no poema, mas ora quero fazer um cantar em que vos louvarei todavia, e vede como vos quero louvar, dona feia, velha e sandia. Sandia significa louca, pois é. Então ele tá nesse poema dele, ele vai falando, né, que a dona feia, ele já começa satirizando uma mulher, mas a gente não sabe quem é, porque ele não colocou o nome dela. Isso é um exemplo claro de cantiga de maldizer. E ele vai falando com ela: ah, a senhora está reclamando que eu nunca cantei, né, para a senhora? Beleza, eu vou cantar desse jeito, dona feia, velha e sandia, que significa louca. Olha aí um exemplo, né, claro, desse tipo de cantiga. E aí a gente tem, né, a prosa medieval. Dentro da prosa medieval vai se destacar os romances, né, as novelas da cavalaria, que são textos em prosa, escritos em prosa, e eles vão falar dos feitos heróicos, né, dos cavaleiros medievais. Mas também a gente vai achar crônicas. Essas crônicas eram textos, né, que eles contavam a história, né, do pessoal da época. A gente vai ter também as agiografias, que são histórias, né? São textos que retratam a história da vida dos santos. Eles vão escrever muito sobre a vida dos santos católicos. E tem também nobiliários, que é os textos que representam as histórias, né, genealógicas de nobres medievais, também chamado de livros de linhagem. Pois é, dentro da prosa medieval, então, vai se escrever história sobre os feitos heróicos dos cavaleiros medievais. Vai se falar também da vida das pessoas da época, da história dos santos e da história dos nobres, ok? E aí no próximo slide temos mais uma pintura retratando a vida na sociedade medieval. Aí já acontece dentro da corte, como vocês podem ver, eu tenho lá um trovador sentado perto de uma fonte, várias pessoas em volta dele, e ele está com um instrumento musical que é o alaúde, que eles usavam muito para cantar os seus poemas, ok? Bem, galera, chegamos ao final dessa videoaula sobre trovadorismo. Espero que vocês tenham gostado, tirado as suas dúvidas, né, sobre esse período tão importante da literatura, que no caso não é a literatura brasileira, mas que influenciou muito a nossa literatura. E eu termino essa videoaula com um poema do Manuel Bandeira, e ele escreveu um poema, né, influenciado pelas cantigas medievais. Ele deu até o nome de cantiga, que ele diz assim: nas ondas da praia, nas ondas do mar, quero ser feliz, quero me afogar. Nas ondas da praia que vem me beijar, quero a estrela alva, rainha do mar. Quero ser feliz nas ondas do mar. Quero esquecer tudo, quero descansar. Ele faz uma espécie de brincadeira com as cantigas medievais, para mostrar para vocês o quanto a literatura trovadoresca ela vem influenciar a literatura brasileira, ok? Tchau, até a próxima!